Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Sou o professor Fernando Lessa. Para quem já acompanha o nosso curso há algum tempo, novidades hoje, aula de semântica, significação das palavras. Vamos dar uma olhadinha em homônimos, parônimos, sinônimos, antônimos, polissemia, sentido denotativo e sentido conotativo, família etimológica e família semântica. Vamos fazer um estudo completinho aí de semântica, ok? Significado das palavras. Muito frequente em concursos públicos. A partir do texto dado, são retiradas algumas palavras, montando uma questão envolvendo semântica. Ou exercícios que trazem palavras alheias ao texto e que formam um conjunto que requer do aluno conhecimento dos conteúdos que nós vamos ver agora. Vamos ver então, começar com homônimos, nosso número 1, homônimos, nomes iguais, quando eu tenho nomes iguais em algum aspecto da língua portuguesa. Por exemplo, eu posso ter nomes iguais quanto ao som, fono, som. Vamos marcar aqui já, nomes iguais quanto ao som, sinal de igual, mas diferentes na escrita. Como eu chamo? Homônimos, homófonos, nomes iguais no som, na fonética, mas diferentes na escrita. Temos um segundo tipo de homônimo. O segundo tipo é o homógrafo. O que são homônimos homógrafos? Aqueles que têm a mesma escrita, mas a pronúncia diferente. Então temos aqui um quadro de diferente quanto ao som, igual quanto à escrita. Pronúncia diferente, mas escrita igual. Vejam aqui. São os homógrafos, grafo, escrita. E temos uma terceira situação, bastante rara, mas existe, em que a palavra é igual quanto ao som e quanto à escrita, mas significa coisa diferente. O significado de cada palavra será diferente da outra. O que nós temos nos três casos? Nos três casos, nós temos palavras que significam coisas diferentes, mas que têm a mesma escrita, a mesma grafia ou o mesmo som. Ou ainda as duas situações, mesma escrita e mesmo som. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos exemplos de homônimos homófonos. O trio clássico, que mais cai em concurso, vou colocar aqui, ó. Trio clássico. Seção, com três S's. Seção com C cedilha, S cedilha. E seção com C no início. Com C, começando com C. Seção. Vejam bem. São três escritas diferentes, mas a pronúncia é a mesma, a fonética é a mesma. Seção, seção, seção. A banca vai dar a palavra para vocês inserirem uma lacuna, por exemplo, qual a correta. E aí vocês precisam conhecer o significado de cada uma para você não cometer erro na escrita. Por exemplo, o primeiro seção, aquele que tem três S, significa reunião de pessoas com algum objetivo, com algum fito. Então nós temos uma sessão de cinema, as pessoas estão ali reunidas para assistir a um filme. Sessão, uma reunião na empresa, as pessoas se reúnem para debater alguma questão empresarial. E aí nós temos a sessão com três S, reunião de pessoas com algum objetivo. O segundo sessão, SE cedilha atiló. Parte de um todo, secção ou seção, as duas corretas, muda o som, evidentemente, por isso que secção não está escrito ali, o termo secção não está escrito porque muda o som, secção, né, com um C antes do C cedilha. A seção é parte de um todo, então eu divido uma loja em seções, por exemplo, seção de eletrodomésticos, seção de roupa íntima, etc. É o nosso segundo seção. E o terceiro, começa com a letra C e depois dois S, seção, significa doação.
vem do verbo ceder, é o substantivo correspondente ao verbo ceder. O governo federal fez a cessão das terras ao município, cedeu as terras ao município. E aí nós temos o último caso de cessão. Então, 3 casos aí, os que mais caem em concurso sem dúvida. Cessão, reunião de pessoas com algum objetivo. O segundo, parte de um todo. E o terceiro, o ato de ceder algo em favor de alguém. Nosso clássico aí de homófonos, mas nós temos outros exemplos de homófonos, Outro famoso é o concerto com S e o concerto com C. Concerto com S e concerto com C, a mesmíssima pronúncia, mas concerto com S significa reparo. Reparar alguma coisa, um calçado, por exemplo, é concerto com S. Já o concerto com C é a harmonia de instrumentos musicais, a harmonia feita pelo maestro e que tem como resultado uma bela música. É o concerto com C, a harmonia dos sons. Diferentemente do concerto com S, que aí nós temos o reparo. Olhem outros exemplos. Serração. Serração com S no início e serração com C no início. Serração e serração. Diferença unicamente na ortografia, um S para um C. Pronúncia exatamente a mesma. Serração com S, o ato de serrar, usar serrote, serra elétrica. Serração com C, aquela neblina, aquela bruma, aquela neblina que toma conta de algum lugar. Serração com C. Mais 2 exemplos de homófonos, mesmo som, mas escrita diferente. Veja agora este exemplo aqui. Arrochar com CH e arrochar com X. Arrochar com CH e arrochar com X. As duas existem na língua portuguesa, mas com significados diferentes. O arrochar com CH é apertar, daí arroxo salarial, Arrochar, apertar o parafuso, por exemplo. E arrochar com X significa deixar da cor roxa. Arrochar com X ou arroxear também com X. Deixar da cor roxa, um hematoma, por exemplo. Então temos os dois com a mesmíssima pronúncia, mas a escrita é diferente. A escrita é diferente. Então temos alguns exemplos aqui, alguns poucos exemplos de palavras com a mesma pronúncia, o mesmo som, os mesmos fonemas, mas com a escrita diferente, ok? São exemplos de homófonos. Vamos agora para o nosso segundo item, homógrafos. Homógrafos são menos solicitados nos concursos públicos. O que mais se pede é homófono, porque aqui entra inclusive a ortografia correta da palavra pelo significado. O significado me conduz a uma ortografia. Não é verdade? Se o significado é apertar, a minha ortografia vai incluir o CH com o som de X. Se o significado é deixar da cor roxa, a minha ortografia vai pedir o X. Então, por trás dos homônimos há a ortografia, que confere ao homônimo uma forma correta de ser escrita a palavra, o termo ser escrito. Ok, eu vou dar espaço aqui, vou deixar as palavras aqui no quadro e vou colocar ao lado os homógrafos, menos frequentes em prova. Por exemplo, eu tenho o almoço, um substantivo, timbre fechado. Até 1971, a palavra almoço com timbre fechado recebia um circunflexo sobre o O, sobre o primeiro O, porque era o indicador de que eu estava com um substantivo. Vou colocar o artigo antes para mostrar que é um substantivo. Então havia um circunflexo ali que caiu. Nós não temos mais o circunflexo em almoço desde 1971. A penúltima reforma ortográfica. Então hoje almoço não tem mais acento. Eu escrevo da mesma maneira que o verbo conjugado, o verbo almoçar. Eu almoço. Primeira pessoa do singular do verbo almoçar, no presente do indicativo. Temos palavras com
mesmíssima escrita, mas com pronúncia diferente, uma com timbre fechado e outra com timbre aberto. Agora olhem aqui no cantinho. O jogo e eu jogo. O jogo e eu jogo. De novo, um substantivo e um verbo. O jogo e eu jogo, o verbo jogar conjugado e o substantivo. Vejam que novamente a escrita é a mesma, sem acento, desde 1971. Mas a pronúncia é diferente. Timbre fechado, O, e timbre aberto, O. Tá? Temos ainda, por exemplo, a torre. Olha o timbre fechado, a torre. E talvez eu torre os amendoins. Talvez eu torre. A torre, substantivo, e o verbo torrar, conjugado no presente do subjuntivo. Talvez eu torre. Então temos aí também 3 exemplos, né, de homônimos homógrafos. Mesmíssima escrita, mas pronúncia diferente. Agora eu tenho aqui, ó, sede, sede, né, e sede com C. Vamos ver esse trio? Os dois de baixo constituem os homônimos homófonos. Homófonos. Sede e sede. O primeiro sede com S, que é a segunda palavra aqui da nossa lista, nós temos o centro, né, de alguma instituição, a sede campestre, né? O local onde as pessoas se reúnem, a sede. Já o segundo, sede com C no início, significa o verbo ceder. Ele cede o lugar para os mais idosos. Ó. Sede e sede. Mesma pronúncia, mais escrita diferente. Já o sede, ter sede de alguma coisa, e a sede, a pronúncia é diferente, mas a escrita é igual. Então aqui nós temos exemplos de homógrafos. Homógrafos. Ok? Entenderam bem? 3 palavras muito semelhantes. Sede e sede. Sede do verbo ceder. A última. Sede, né, o centro de alguma instituição, com S. E ainda tem o sede. Sede de água. Né? Portanto, homógrafos, os 2 primeiros, o segundo em relação ao primeiro, e homófonos, os 2 últimos, o central mais o último aqui. 3 palavrinhas que nos levam aos 2 tipos de homônimos por nós estudados. Ok? Os 2 tipos de homônimos por nós estudados. Homônimos homófonos e homógrafos. Certo? Então, contemplamos com isso os 2 primeiros. Agora eu vou dar espaço para que possamos ver os outros, né? Já vimos os homófonos e os homógrafos. Agora, vamos dar uma olhadinha nos perfeitos. O que nós chamamos de homônimo perfeito? Nada de hormônio. Homônimo perfeito. Quando as palavras significam coisas diferentes, mas têm a mesma escrita e o mesmo som. Então, eu tenho, por exemplo, são. São e são. 3 vezes. 3 palavras diferentes. Mesma escrita, mesmo som. Mas a origem da palavra e a pronúncia, a origem e o significado são diferentes. Por exemplo, o primeiro são, eu vou me referir a santo. Sancto, em latim. Santo. São Bento, São José. O segundo são, do latim sano, de sanar, de curar. Ficou são, restabeleceu-se da doença. E o terceiro são, conjugação do verbo ser, do latim sunt. Então, o que é um homônimo perfeito? É aquele em que as palavras apresentam o mesmo som, portanto a mesma fonética, a mesma escrita, mas significados e origens diferentes.
Então, não basta ter o significado diferente. A origem da palavra tem de ser diferente. Por isso é mais raro em concurso, até porque a pessoa precisaria necessariamente saber a origem das palavras, para saber que na evolução delas, em determinado momento, se tornaram iguais, mas na origem eram com escrita e pronúncia diferente. Tá? A evolução da língua, a evolução da palavra nos levou à mesma escrita hoje, à mesma pronúncia hoje. É o chamado homônimo perfeito. Então, fechamos o quadro. Né? Homófonos, homógrafos e perfeitos. Palavras que apresentam alguma igualdade, né? Ou no som ou na escrita, ou no som e escrita simultaneamente, mas todas com significados diferentes uma da outra. São os homônimos. Nosso segundo item, deixamos os homônimos e vamos para os parônimos. Agora as palavras não são iguais em nada, mas são muito parecidas. E por serem parecidas, merecem um capítulo à parte. Por exemplo, deferir e diferir. As duas aqui. Ó. Deferir é conceder uma solicitação, um requerimento, e diferir é diferenciar. Né? É diferenciar. Tá? Portanto, são muito parecidas, quase iguais, mas há uma diferença na pronúncia e também na escrita. Portanto, não são homônimos, não é exemplo de homônimo, como emigrar e imigrar. Muito parecidas. Emigrar e imigrar. Emigrar, deixar um país. Imigrar, entrar num país, oriundo de outro. Então, se eu deixo o Brasil rumo ao Afeganistão, no Brasil serei chamado de imigrante. Mas no Afeganistão, vou morar lá, eu serei chamado de imigrante. Então depende do local a que se refere a pessoa. Refiro-me ao local de partida, sou um imigrante. Refiro-me ao lugar de chegada, sou um imigrante. Imoral e amoral, temos outra dupla muito semelhante. Imoral e amoral. Qual a diferença? Imoral, aquele que vai contra as regras, os costumes de um lugar, as regras morais, tendo conhecimento de que está descumprindo e atentando contra uma regra moral, ainda assim ele vai contra essa regra. Portanto, é uma atitude imoral. Amoral é a ausência de regra. É a ausência de regra. Então, por exemplo, eu tomo uma atitude, mas eu não tenho conhecimento da existência da regra. Então, não houve o ânimos, né, aí de errar a palavrinha. Aí é uma atitude amoral. Né? Eu não tenho conhecimento da regra, por isso não cumpri aquilo que é regra estabelecida por uma comunidade, por exemplo. Ok? Palavras muito parecidas, mas não iguais em nada. Por isso são exemplos de parônimos. Né? Parônimos. Por exemplo, pleitear e preitear. Pleitear e preitear. Pleitear, pleito, reivindicação, o processo eleitoral. Preitear com R aqui, preitear, homenagear, fazer um preito a alguém, homenagear alguém. Estou diante de palavras muito semelhantes, mas não iguais, por isso parônimos, nossa quarta dupla de parônimos. Uma que já caiu em prova, intemerato e intimorato. Intemerato e intimorato. Intemerato, acho que tem uma perninha a mais aqui do M, ó. Intemerato é aquele que é probo, é honesto, é correto nas suas atitudes. Então é um homem intemerato, probo, correto, honesto. Corajoso é o intimorato, cuidado para não trocar um pelo outro. Intimorato é o destemido, é o corajoso, é o valente. Ok? Mas são palavras
apenas parecidas, não iguais. Então, qual a diferença básica do parônimo para as outras? Para que eu chame de homônimo uma dupla ou trio de palavras, necessário se faz que nós tenhamos pelo menos uma semelhança, ou na pronúncia ou na escrita. Já parônimos não são iguais em nada, mas são muito semelhantes. E por serem semelhantes, merecem essa atenção toda especial, até porque por trás está a ortografia, não é? Surgiu um preitear ali, eu não conheço. Ah, tem erro de ortografia. Não tem erro nenhum. Homenagear é preitear com R, sim. Então, de novo, homônimos e parônimos nos levam a um conhecimento da ortografia. Desconheci a origem da palavra, o significado da palavra, ou a sua escrita correta, já é uma questão perdida, certo? E o significado que comanda tudo isso, né? O significado de cada palavrinha aí colocada no quadro. Então temos alguns exemplos aí de parônimos, né? Parônimos. Vimos então o nosso primeiro quadro aqui, homônimos e parônimos. Agora vamos dar uma olhadinha nos sinônimos. Complicado sinônimo, porque nós temos uma quantidade muito significativa de palavras na língua portuguesa. Não é possível dominar todas, não tem como. Então, sinônimo sempre é uma caixinha de surpresa. Nós até torcemos para que não caia na prova, porque o aluno, dependendo da bagagem, não vai conhecer a palavra. Não é? Normalmente são palavras retiradas do texto, da parte de interpretação do texto, tem o texto, uma crônica, não é? Um texto dissertativo, argumentativo, e dali são retiradas algumas palavras para que nós confiramos os sinônimos dela. Então, de prova, o que já apareceu. Por exemplo, estudar, um verbo. E aí foi dado como sinônimo porejar. Não sei se não ficou pior. O que é porejar? O que é estudar? É transpirar. É suar. Portanto, nós temos aqui 3 sinônimos para estudar, que é o sair pelos poros, o líquido, é lógico. Porejar, de poros, transpirar e suar. A própria palavra suar é oriunda de estudar, né? Sudário, suar, transpirar. Então, a pessoa que veio estudar ali nunca viu essa palavra, vai chutar, não tem nem noção do que seja o estudar. Também em prova caiu, por exemplo, diáfano, diáfano. Ó, diáfano. E o sinônimo dado foi translúcido, translúcido. Transparente, embora não seja exatamente o mesmo significado, ainda assim são considerados sinônimos, né? O diáfano deixa ver alguma imagem. O translúcido me permite ver o vulto todo e não apenas uma imagem não muito nítida. A diferença é a nitidez. O diáfano não é nítida a imagem que eu vejo através, por exemplo, de uma cortina. E o translúcido me deixa ver a imagem por trás de uma cortina, por exemplo. Então nós temos aqui sinônimos. É evidente que eu posso ter sinônimos mais simples, como rosto, né? Rosto, face, cara, né? Umas palavras mais simples aí, né? Moradia, morada, casa, residência, palavras mais simples de sinônimos. O problema é quando surge um sinônimo que nos assusta aí por ser desconhecido, o que me leva a dizer que eu prefiro uma prova sem questão de sinônimo, né? Que não tenha questão envolvendo sinônimo. Mas, se aparecer, vamos por eliminação nas propostas feitas até chegarmos a uma resposta, se não conhecermos realmente o significado da palavra. For uma palavra tão exótica que eu não conheço o significado. Certo, senhores? Caros alunos do Café Concurso. Antônimos. Palavras com sentido oposto. Então, se de um lado nós temos palavras com sentido igual ou muito próximo, no caso do antônimos, palavras de sentido oposto. Não é? Notem que, voltando aqui aos sinônimos, às vezes num contexto a palavra é sinônimo. Por exemplo, teto pode ser sinônimo de casa.
eu preciso de um teto, querendo dizer, eu preciso de uma casa. Mas nem sempre, num outro contexto, teto pode não significar casa. O teto ruiu, mas as paredes ficaram intactas. Opa, aí não é casa, aí não é sinônimo de casa, mas de uma parte da casa, ok? Então, o contexto é que vai me dar tranquilidade de ver se é sinônimo mesmo ou não. Por isso, quando o sinônimo é retirado de um texto, vale a pena voltar ao texto e ler com muita atenção a frase em que ele está inserido, para que se possa captar bem o significado e o sinônimo adequado. O antônimo, sentido contrário, né? Então, o que já caiu em prova, por exemplo, leniente, o oposto de leniente, que significa, né, rigoroso no seu oposto, rigoroso. Leniente é frouxo, né, que deixa passar. É um acordo de leniência. O governo permite que a empresa continue participando de licitação pública, mesmo tendo seus diretores, seu presidente, tendo esse presidente responder, em algum caso jurídico, respondendo a um processo, por exemplo. Então, é uma ação de leniência. A casa de leniência, por exemplo, casa de prostituição, né? Existe, embora seja proibido, né, usufruir de lucro mediante prostituição de outrem, ainda assim ela existe. Então, há uma certa conivência com a existência da casa de leniência. E o contrário, rigoroso, são opostos. Ora, se eu nunca vi a palavra leniente, é bem provável que eu tenha dificuldade em localizar o antônimo, não é? Localizar o antônimo. Outro que foi dado, hipossuficiente. Hipossuficiente. Suficiência, independência. E o sinônimo era independente. Independente. Ou seja, hipossuficiente significa dependência, dependência de algo. Independente é o nosso oposto aí, o nosso antônimo. Vimos então que algumas palavras podem complicar a nossa vida. Mas há antônimos mais simples, como pobre, e o oposto é rico. Alto, e o oposto é baixo, e assim por diante. Ok? São os nossos antônimos aí. Vamos apagar, dar espaço aqui, meus caros amigos do Café Concursos. E vencemos o nosso primeiro lado aí, né? Primeiras questões já estão vencidas, de semântica. Agora, vejam aqui, no quadro bem em cima, polissemia. Poli, no grego, significa vários, vários significados, semia, significado, vários significados. Por exemplo, eu vou pegar a palavra considerada mais polissêmica da língua portuguesa, a palavra ponto. Ponto. E eu posso usar ponto com N sentidos, N significados, né? O ponto, quando eu suturo aqui, um machucado, um corte, levei 5 pontos. O ponto, a calda já está no ponto, diz a cozinheira. O ponto, ponto e cruz, né? Diz a bordadeira. Ponto, relógio ponto, vamos bater o ponto. Ponto no jogo de basquete. Agora eu vou estudar esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui, ponto, parte da matéria, ponto de luz, ponto de ônibus, ponto da língua portuguesa. E aí vamos, né? Vamos com muitos. A menina, a garota faz ponto naquela esquina, ponto e ponto e ponto. Palavra polissêmica. Palavra polissêmica apresenta mais de um significado. Como eu não vou confundir com homônimo perfeito? Qual a diferença entre o homônimo perfeito e a palavra polissêmica, polissemia, né? A polissemia. Qual a diferença entre polissemia, mais de um significado, e o homônimo perfeito? O homônimo, aqui são exemplos, o ponto é exemplo de polissemia, né? O homônimo perfeito necessariamente são palavras iguais hoje, mas que eram diferentes no seu passado, no seu surgimento. A história tornou as palavras iguais, mas a origem é diferente. Já na polissemia, a mesma origem gerou apenas esta palavra e ela é usada em mais de um sentido.
importante essa diferença. Tanto que os concursos pedem muito polissemia, raramente pedem homônimo perfeito. Porque no caso do homônimo perfeito, requer-se que o candidato domine a origem das palavras para saber se realmente a origem é diferente de uma e outra, não é? Como o exemplo dado ali com o são. Então, polissemia, eu dou mais de um significado para a palavra. Não é? Por exemplo, manga. Manga pode ser do lampião, manga pode ser da camisa, manga pode ser fruta. Tá? Polissemia. Vimos polissemia, uma mesma palavra usada com diferentes significados. Agora temos aqui sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo, olha, começa com esse D de dicionário. É o sentido real da palavra. Olha a frase que eu vou colocar. Quando eu tomo leite, retiro a nata da sua superfície, né? Da superfície do leite ali. Retiro a nata. Pronto, retiro a nata. O que é nata aqui? Aquela camadinha que fica sobre leite, aquela borra, aquela camada que fica sobre leite. D de dicionário, nata, a camada, né? Aqui é uma nata de petróleo sobre as águas, né? Um petroleiro derramou petróleo aqui, há uma nata, uma borra sobre as águas. É o sentido de dicionário, né? Nata como borra, como aquela camada que cobre alguma coisa. Mas nós temos também o sentido conotativo. Esse C é de conto, não é? Eu deixo a imaginação voar e crio um sentido adequado ao que eu quero passar. A ideia que eu quero passar, né, na minha frase. Portanto, vem uma frase aí com sentido figurado, né? Sentido conotativo. A nata dos aprovados, a nata dos aprovados assistiu às aulas, vamos colocar uma crase, como convém, as aulas do Café Concursos. Café Concursos. Esse nata aqui é um sentido conotativo, significa os melhores alunos, os mais bem aprovados do concurso, com as melhores notas, a nata dos aprovados, sentido figurado, né? O aluno que é muito bom, é a nossa elite, aí eu tenho nata no sentido figurado. Ou seja, qual a diferença entre o sentido denotativo e conotativo? Denotativo é o sentido real da palavra, aquele que consta no dicionário. E sentido conotativo é aquela criação minha, na hora de escrever, eu dou asas à imaginação e uso nata como a elite das pessoas, né? Os melhores. Aí eu uso nata nesse sentido, ok? Ou seja, sentido de dicionário é aquele D de denotativo. E sentido de criação, de imaginação, é o nosso C de conto, né? Gravei os dois, já sei sentido real e sentido aí figurado que eu dou às palavras. Vamos a mais um item, já estamos no 7º item, família etimológica. O que é uma família etimológica? Quando todos têm a mesma origem. Pedra, pedreiro, pedreira, pedregulho, pedregulho, pedraria, empedrado, pétrea, cláusula pétrea, Pedro. Todas as palavras têm a mesma origem, né? De pedra. E aí nós temos uma família etimológica. Mais uma, ferro, ferreiro, ferrugem, ferradura, ferrovia. Todas vêm da palavra ferro. Dente, dentista, dentifrício, dental, dentuço. Todas vêm de dente. Portanto, são palavras que pertencem à mesma família etimológica. Tem o mesmo radical, a mesma raiz. Ok? São palavras derivadas de uma, que é a original, é a primitiva, mas a raiz é a mesma, o radical é o mesmo.
Família etimológica, mesmo radical. Agora temos a família semântica, que é a nossa última, que encerra a nossa aula antes dos exercícios. O que é uma família semântica? São palavras que se agrupam pelo significado, pela proximidade dos significados. Então, por exemplo, eu tenho árvore, laranjeira, ipê, ipê amarelo, ipê roxo, né? Ipê, plátano, plátano, etc, etc. Ó, amigos, todas se referem à natureza, né? Fazem parte da botânica. Então, essas palavras não têm o mesmo radical. Pelo contrário, cada uma tem seu próprio radical. Não deve ser confundido com a família etimológica, que o radical é o mesmo, né? Aqui nós temos palavras totalmente diferentes uma da outra. O que guarda em comum? Todas fazem parte da botânica. E aí nós temos uma mais ampla, árvore, porque laranjeira, ipê, plátano são árvores. Já as outras têm um sentido mais restrito. Então tem uma com sentido mais amplo. A que tem sentido mais amplo, nós vamos chamar de hiperonímia. Desculpem o acento ali, vamos já trocar. Hiperonímia. Hiperonímia. Sentido mais amplo. Hiperonímia. E as demais são exemplos de hiponímia. Hiponímia. Hiperonímia, hiponímia. Hiperonímia, a mais abrangente. Hiponímia, a mais restrita. Por exemplo, eu tenho a hiperonímia escola. Aí eu tenho professor, aluno, quadro, giz, apagador, o material escolar em geral, na lápis, todos são da família da escola. A escola contém tudo isso. A escola é o termo mais amplo. Os outros são mais restritos, do mais amplo para o mais restrito. Por isso, hiperonímia, o termo mais amplo, e hiponímia, o termo mais restrito. O termo mais restrito. Senhores, isso é semântica. Do homônimo passando pelo parônimo, sinônimos e antônimos. Vários significados para uma palavra, o sentido do dicionário e o sentido figurado. E ainda as duas famílias, a etimológica, mesma origem, e a semântica, palavras que guardam um significado próximo. Aqui temos a nossa semântica com todos os seus detalhes, certo? Espero ter sido bem claro, né, na explicação, para que fique registrado. Procurei fazer tudo com bastante calma, porque é importante observar item por item. Agora eu vou fazer um convite. Falei aí de semântica. O convite é para que vocês acompanhem agora os exercícios a respeito da matéria vista agora pelo professor, neste instante. E aí, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho 4 exercícios aqui no material do Café Concurso. Como sempre, nós colocamos aí na sua tela, apareço eu e ao meu lado o exercício. Eu bonitão assim, né? Primeiro exercício. Gosto de fazer a leitura, eu leio, embora vocês possam ler também aqui ao lado. E vamos comentar. Diz o seguinte, Tribunal de Justiça, né? Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego de homônimos e parônimos. É o que vimos aqui, ó, homônimos e parônimos. Alternativa A. É provável que poucas pessoas viajem nesta época do ano. O preço de uma viagem é exorbitante. Viagem com G e viagem com J. Estão bem empregados os dois? Sim. É a alternativa correta. Pede a incorreta. Porque viagem, no primeiro caso, é o verbo viajar conjugado no presente do subjuntivo. Talvez eu viaje, talvez tu viajes, ele viaje, talvez nós viajemos, vós viajeis, talvez eles viajem com J, é o verbo conjugado, é a forma verbal. E o viagem com G é o substantivo. Portanto, os dois estão corretos. Na nossa língua existe viagem com J e viagem com G. Verbo ou substantivo. B de bola. A cessão de terras dos índios foi decidida pela Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A legalização das doações foi feita pela seção competente do Ministério Público. Os 3 corretos. Aquele exemplo que eu disse que cai muito, não é? As 3 palavras sessão.
Cessão de terras, ato de ceder, perfeito, iniciando com C. Sessão extraordinária, reunião de pessoas com o fito de debater alguma coisa. 3S, perfeito. E sessão setor, setor competente do Ministério Público. Perfeita a letra B, emprego correto das 3 palavras. C, alternativa C, a sessão da Câmara, perfeito, reunião da Câmara, decretou que o deputado envolvido em escândalo tivesse seu mandato cassado. E aí nós temos cassado com C cedilha. O mandato está correto, é o período em que ele representa o povo. Mandado com D é uma ordem judicial, por exemplo, mandado de segurança, né? Mandado de busca e apreensão. O problema está em cassado. Perder os direitos políticos, é ser cassado com 2 S e não com C cedilha. O erro está aí. Cassado com 2 S. O cassado com C cedilha é quando uma presa qualquer é perseguida, né? Ela vai ser cassada com C cedilha. O erro está na C. Mas vamos dar uma olhadinha na D de dado. Várias entidades protestaram inutilmente contra a discriminação pela qual os jurados haviam decidido, pois tratava-se de um crime de discriminação racial. Discriminação e discriminação. Discriminação, discriminar e inocentar, deixar de atribuir crime a alguém. Vem de crime, discriminar. E discriminar é tratar alguém de maneira diferente, por algum motivo, como religião, o credo, a raça. Então, isso é discriminar. Por isso, correta a letra D, perfeita a letra D. Os jurados resolveram inocentar alguém que fez um crime de discriminação, né? Por isso, correta. Alternativa C no nosso primeiro exercício. Vamos um pouquinho adiante, senhores, mais um exercício. Vamos dar uma olhada aqui no material do Café Concurso. Eu leio. Procuradoria-Geral da Justiça. A palavra tráfico, presente no texto, não deve ser confundida com tráfego. Seu parônimo. Palavras parecidas, mas que significam coisas diferentes. O tráfego, o trânsito do movimento, e tráfico, qualquer comércio. Tráfico, qualquer comércio ilegal. Em que item o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não de paronímia? Homonímia, alguma coisa tem de ser igual, ou a pronúncia ou a escrita. Alternativa A, extrato e extrato. E aí já temos exemplo de homonímia, mesmo som, homônimos homófonos. O extrato e o extrato, com S ou com X, têm a mesma pronúncia. O primeiro significando camada, né? E o segundo, a essência, o extrato, a essência, né? Do perfume, do tomate, extrato de tomate. Por isso, a alternativa A é a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhadinha na B, C, D e E. Flagrante e fragrante. Flagrante é no ato. Prisão em flagrante, no ato. E fragrante, de fragrância, é perfumado. São parônimos e não homônimos. Eminente e iminente. Eminente é destacado, importante, destacado. E iminente, aquilo que está prestes a acontecer, muito próximo de acontecer. Parecidas, parônimos. Inflação e infração. Inflação é o aumento dos preços, o aumento desordenado dos preços. E infração, desrespeito a alguma regra, né? Desrespeitou a regra, cometeu uma infração, é um infrator. Parecidas, portanto, parônimos. E cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que anda a cavalo. Feminino, amazona. Cavalheiro, o gentilhomem. Feminino, dama. Palavras muito parecidas, parônimos. Por isso, de início já tivemos a alternativa A é aquela que apresenta o nosso exemplo de homonímia. Mais uma questão, ESAF. Marque a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as respectivas lacunas. Na frase seguinte, necessitando o número do cartão do PIS, a data do meu nascimento. Aí tem ratificar e proscrevi, prescrever e discriminei, discriminar e retifiquei, proscrever e prescrevi, retificar, ratifiquei. Então nós temos aí ratificar e proscrever. Proscrever é banir, deixar de existir.
Ratificar é confirmar. Não serve a alternativa A. Prescrever e discriminei. Prescrever, receitar ou vencer o prazo. Um prazo, por exemplo, para entrar com algum recurso na justiça, perdeu o prazo, proscreveu. Prescrever, então, prescreveu. Prescrever, vencer o prazo ou receitar. Um médico prescreve. Discriminar, tratar de maneira diferente por algum motivo, raça, credo. Na C, discriminar significa inocentar, deixar de atribuir crime. E retificar, corrigir. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Parônimos, né? Proscrever nós já vimos, é banir. E prescrever, receitar ou vencer o tempo. Tá? Retificar é corrigir e ratificar é confirmar. Então, necessitando corrigir o número do cartão do PIS, confirmei a data do meu nascimento. Corrigir, retificar. Confirmei a data do meu nascimento. Ratificar. Por isso, as duas palavras que estão na última alternativa, retificar e ratificar. Exemplo de parônimos. A alternativa é. Mais uma questão, nossa última questão, para encerrarmos nossa aula de semântica. Indique a letra na qual as palavras complementam corretamente os espaços das frases abaixo. Número 1. Quem possui deficiência auditiva não consegue distinguir os sons com nitidez. Distinguir, discriminar com o I ali no início. Nada de discriminar, porque discriminar está ligado a crime, descriminalizar ou discriminar. Por isso, alternativas A e B, uma dessas duas, ou a A e a B. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o tráfico de entorpecentes com rigor. Tráfico, comércio ilegal. Não é tráfego de entorpecentes, porque entorpecente não tem vida própria para sair trafegando por aí, né? As pessoas aqui carregam consigo os entorpecentes. Por isso, tráfico, comércio ilegal. E a terceira e última, que vai nos dar o gabarito, o diretor do presídio aplicou pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Aplicar castigo é infligir, já que infringir, com 2 N's, é desrespeitar uma regra qualquer, por exemplo, de trânsito. Por exemplo. Por isso, nossa alternativa correta, a alternativa A, de Argentina. Discriminar, tráfico e infligiu. Vimos aí alguns exercícios de concurso, exercícios que envolvem nossa semântica. Reforçando o nosso pedido, convide seus amigos para que se inscrevam, curta as nossas aulas, comente, faça seu comentário. Nós existimos por você. Você é a razão das nossas aulas. Café Concursos nasce com a ideia de ter o maior número de alunos inscritos, presentes, assistindo às nossas aulas. Contamos com a sua participação, que tenhamos um número gigantesco de alunos prestigiando as aulas do Café Concurso. Mas para isso nós dependemos de você aí que está assistindo a essa aula. Convide seus amigos. Ok? Até um próximo encontro. Mais conteúdo. Vamos vencer todo o conteúdo de língua portuguesa dos concursos públicos, certo? Com exercícios. Até o próximo encontro.